Olá, sejam bem-vindos à última parte do treinamento de análise de riscos. As medidas de eliminação e controle de risco aplicáveis aos processos, ambientes de trabalho, etc., serão sempre mais eficientes se abrangerem o coletivo dos trabalhadores. Como no exemplo, a instalação de uma passarela é uma medida de proteção coletiva eficiente que elimina a exposição do pedestre ao risco de ser atropelado. A redução de riscos deverá obedecer à seguinte hierarquia: eliminação, ou seja, eliminar o processo ou causa da condição perigosa. Por exemplo, no carro Veloster da Hyundai, a ausência da porta traseira esquerda elimina a chance de atropelamento no desembarque do passageiro. Substituição por um processo alternativo. Por exemplo, podemos evitar o contato da pele com o óleo de corte, que é agressivo para a pele de algumas pessoas, se adotarmos o processo de produção a seco, com a aplicação da técnica de forja, fundição em moldes, etc., ao invés da usinagem tradicional. Substituição dos materiais utilizados, por exemplo, a troca do gás freon, que é nocivo à camada de ozônio, pelo gás propano como propelente das latas de aerossol. Uso de sinalização, alerta e controles administrativos. A sinalização consiste num procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir as pessoas quanto aos riscos ou condições de perigo existentes. Instalação de dispositivos e controles de engenharia. Como exemplo, temos os sistemas de exaustão e ventilação, o redesenho de máquinas e equipamentos e o enclausuramento de máquinas. Redesenho da tarefa. Podemos citar a mecanização de tarefas de modo a tornar o trabalho físico mais leve e confortável. Uso de EPIs. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, para atender situações de emergência. O uso do EPI reduz o dano que pode resultar do acidente, mas não removem a causa ou fonte do problema. A equipe multifuncional, acrescida do técnico de segurança, poderá agora complementar a planilha com as medidas de controle de risco adequadas. O risco residual, depois de implantadas medidas de controle, deverá, no máximo, ser classificado como moderado. Em função dos níveis de risco encontrados, todas as ações de controle deverão considerar a complexidade e o custo da sua implantação. Vocês veem que o máximo nível de risco que nós encontramos nessas tarefas foi o moderado. Iremos aplicar agora o método de eventos adversos para a realização da análise de risco da atividade de sinalização do canteiro de trabalho. Essa atividade faz parte da maioria dos serviços realizados por equipes operacionais que trabalham na via pública. Tem por objetivo a proteção dos trabalhadores e de terceiros contra atropelamentos, indicando a existência do canteiro de obra. Essas são as tarefas que compõem a atividade
sinalização do canteiro de trabalho. Estacionar o veículo de forma adequada, descarregar os materiais para sinalização, sinalizar com bandeirola durante a colocação da sinalização e posicionar os materiais de sinalização. Em seguida, para cada tarefa, determinamos os eventos adversos possíveis e classificamos sua probabilidade e consequência da ocorrência. E, em função desses parâmetros, estabelecemos o nível de risco. Em seguida, para cada evento adverso e respectivo nível de risco, determinamos as medidas de controle necessárias. A análise agora será realizada sobre a atividade de instalação de 2 condensadores de ar-condicionado em uma fábrica. Essa é uma atividade para a qual já existe procedimento de trabalho, e as tarefas são aquelas que estão sendo mostradas. Iniciamos pela tarefa 1, instalação de 2 disjuntores de 225 amperes no quadro geral de baixa tensão. E indicamos para cada evento adverso que poderia ocorrer a probabilidade dele vir a acontecer, a sua consequência em termos de danos à saúde, o nível de risco e as medidas preventivas que deverão ser adotadas. Em seguida, procedemos da mesma maneira para a tarefa 2, dando especial atenção para os eventos adversos com nível de risco substancial. Aqui, nós continuamos a análise da tarefa 2. Notem que na tarefa 3, nós encontramos para todos os eventos um nível de risco moderado. As ações preventivas deverão ser todas, preferencialmente, de baixo custo de implantação. Analisamos agora a tarefa 4, passagem de alimentadores do quadro geral de baixa tensão aos quadros individuais. E, finalmente, analisamos a tarefa 5, ligar o sistema e fazer os testes para aprovação do funcionamento. Chegamos ao final do nosso treinamento, espero que ele tenha sido proveitoso para vocês. Como se trata de um treinamento gratuito, não há um fornecimento de certificados, mas caso você necessite ou deseje seu certificado, entre em contato conosco. Muito obrigado e até um próximo treinamento da Fazer Segurança.